E aí, galerinha esperta do terceiro ano D, boa noite ou bom dia para quem está me ouvindo, me assistindo só de dia, né? Interessante, hein? Essa questão de noite e de dia. Tem uma coisa boa para falar para vocês. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã na aula de ciências. Amanhã a gente tem aula de ciências e a gente vai falar sobre noite e dia. Mas daqui a pouco eu volto sobre esse tema. Vou mostrar um pouquinho do livro para vocês já irem criando expectativa, já irem se perguntando a respeito do tema noite e dia. Beleza? Mas eu estou aqui. Eu aqui, tio Roger, você aí, garoto e garota esperta do terceiro ano D, que está querendo sempre aprender mais, sempre aprender melhor, sempre estar na frente, sempre ajudar pessoas a compreender o mundo onde a gente vive. Você sabia que a gente aprende as coisas para poder entender o mundo onde a gente vive? A gente vive no planeta Terra, que faz parte do sistema solar, de um universo imenso que a gente nem conhece sobre tudo do universo. Mas o nosso foco é o nosso planeta, o planeta Terra. E a gente aprende as coisas tanto em casa quanto na escola para poder viver melhor aqui nesse planeta. Viver com os seres vivos, né, que somos nós, seres humanos, as pessoas, né? As árvores, os animais, a natureza, de uma forma geral, e aprender a conviver, né? Conviver uns com os outros, a conviver com a natureza e com os outros seres vivos, beleza? Então, vê só, eu estou aqui para passar com vocês algumas coisas das aulas que a gente teve. Hoje a gente teve aula de matemática. Eu não vou falar sobre matemática hoje, eu deixo para falar numa outra videoaula sobre a nossa aula de hoje, até porque eu já falei do assunto que a gente viu hoje na sala de aula, eu já falei numa outra videoaula que eu já mandei para vocês. Se eu não me engano, foi a primeira aula, a primeira videoaula que eu mandei para vocês. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o assunto de língua portuguesa que a gente viu na segunda-feira, ontem, né? Que foi segunda-feira e a gente teve aula de língua portuguesa. E vocês lembram que a gente tratou de duas coisas na aula de língua portuguesa. Primeiro, sobre comunicação. Comunicar-se. Nós, seres humanos, somos seres de comunicação. A gente precisa se comunicar, a gente precisa estar em contato com o outro e colocar as nossas opiniões e falar o que a gente sente e demonstrar as nossas emoções, não é? Então a gente tem várias formas de se comunicar e a gente viu na aula de língua portuguesa, a gente começou vendo uma página que mostra uma obra de arte num prédio da Escola de Belas Artes lá numa cidade do interior da França. Vocês lembram disso? Então, hein? Aquela intervenção lá que o Benjamin, o artista, fez foi muito massa. Eu estou pensando que a gente pode fazer uma coisa parecida. Vocês topam? Vou aprontar essa aula pra gente, hein? Pra gente fazer uma intervenção na nossa escola. Nesse prédio que a gente tá agora, antes da gente se mudar. Eu acho que dá tempo. Vocês topam? Conto com vocês, hein? Mas, voltando, lembrando que a gente tá com a coleção Buriti, né? Estudando a coleção Buriti. E na aula, além da gente ver a questão da intervenção artística, que foi feita pelo o artista Benjamin, né? Deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó. Foi o Ben Vautier que fez esta obra de arte aqui no prédio da Escola de Belas Artes. Lembram disso, né? Lembram ou não lembram? Olha, que eu vou cobrar, hein? Então, bom, o tema dessa aula aqui foi Eu me comunico. Como é que você se comunica? Hã? Eu me comunico de várias formas. Eu me comunico quando eu choro, eu me comunico quando eu estou sorrindo, eu me comunico quando eu estou quieto, só observando. Eu me comunico falando, mas e quem não fala? As pessoas que são surdas e não falam porque não escutam. Bom, eles utilizam o meio deles, né? A Libras, língua brasileira de sinais, gestos, não é? Eles se comunicam também
Até o bebê se comunica na barriga da mãe dele, chutando, se mexendo, não é? Quando nasce, o bebê que ainda não sabe falar, se comunica chorando. Sempre que ele quer comer, ou que ele fez xixi, ou fez cocô, está incomodado, ou está sentindo alguma dor, ele chora bastante e fica bem bravo. Ou quando ele está alegre, brincando, que ele vê o rosto do pai, da mãe, ele sorri. É um tipo de comunicação. Hoje em dia nós nos comunicamos de várias formas. Nós temos veículos de comunicações, como eu já falei para vocês. A televisão é um veículo de comunicação. Capite? Entendeu? É verdade. A gente também tem um telefone celular que hoje em dia faz tudo, né? Praticamente tudo está nas nossas mãos aí, com as redes sociais para a gente se comunicar, enviar mensagem, olhar a vida dos outros, não é verdade? E também tem a televisão, tem a rádio, né? O rádio, na verdade, que é um veículo de comunicação que os pais de vocês, os avós de vocês utilizaram muito no passado. A gente também tem vários outros tipos de comunicação, não é? Os mais antigos e os mais recentes. E eu sei que um dos meios de comunicação que você mais usa é o celular, certamente, porque ele é uma tecnologia do nosso tempo, desse tempo, do tempo de vocês, da nossa era, a era digital. Nós estamos na era digital. A era digital é a era onde a gente faz tudo só pelo toque, não é? O toque nos aparelhos digitais, nos aparelhos tecnológicos. Então, eu me comunico, e você também se comunica de várias formas. Existem várias formas de se comunicar. Aqui, o artista utilizou a intervenção artística, né? Ele colou placas, e nessas placas, na frente desse prédio, não é? Na fachada do prédio, como eu falei, essas placas elas tinham os dizeres de várias pessoas, né? Sobre o que elas achavam da vida, do mundo, sobre o olhar que ela tinha sobre as coisas. E essas pessoas escreveram frases que elas mesmas criaram, ou escreveram frases de algum provérbio, algum ditado popular, alguma frase de impacto que elas já conheciam. Mas o importante é que elas se comunicaram. E é muito importante a gente se comunicar. É muito importante dizer o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acha das coisas. Beleza? Bom, depois que a gente viu essa parte aqui sobre eu me comunico, a gente trabalhou um gênero textual. Um gênero textual que foi muito utilizado no passado, que é a carta pessoal. Hoje em dia as pessoas quase não utilizam mais cartas. Na verdade, eu acredito que muitas pessoas deixaram de utilizar a carta, de escrever cartas, porque a tecnologia facilitou isso, não é? Primeiro com o e-mail, não é? O e-mail chegou antes das redes sociais, chegou antes das mensagens de celular, e era através do e-mail que as pessoas dos anos 90, não é? Se comunicavam, não é? Foi a primeira tecnologia, o correio postal, né, eletrônico, que é o e-mail. As pessoas passaram a se comunicar através da internet, através do e-mail, não é? Então a gente vai falar sobre isso mais na sala de aula, beleza? Mas a gente viu a carta pessoal. Eu falei sobre gênero textual. Lembra que eu já falei para vocês que o gênero textual é todo tipo de texto escrito ou falado, oralizado, que a gente comunica alguma coisa. Então, todo tipo de texto falado ou escrito, aonde a gente quer comunicar, aonde a gente comunica alguma coisa, a gente chama de gênero textual. Existe o gênero biológico, né, científico, que a gente diz gênero feminino e masculino, mas também existe o gênero textual, que a gente utiliza para falar sobre textos, tá certo? Mas os textos, não apenas textos escritos, mas também textos falados, beleza? Lembra disso, hein? Toda vez que eu falar sobre gênero, você, garoto e garota esperta, já sabe. Gênero textual são textos
falados ou escritos que se comunicam alguma coisa, ok? Então, a carta pessoal, né, todo texto, todo gênero tem suas características. É importante que a gente, quando estiver escrevendo ou quando estiver lendo um gênero textual, um texto, a gente saiba identificar que gênero, que texto é esse que a gente está lendo ou escrevendo. E para isso a gente tem as características, né? Cada gênero, cada texto tem as suas características. O que são características? São itens que a gente observa no caso do texto, que um texto tem, não é? Por exemplo, na carta pessoal, para escrever uma carta pessoal, e eu identifico uma carta pessoal a partir do momento que eu vejo que o texto ele tem o lugar de onde a pessoa está escrevendo, a data. A carta pessoal, a gente sempre inicia ela com uma saudação, quando eu conheço a pessoa, não é? Por isso que é carta pessoal. A carta pessoal a gente só escreve para uma pessoa íntima nossa, que a gente conhece. E aí eu posso saudar essa pessoa de uma forma informal, utilizando a linguagem informal. Lembra disso que eu falei? A linguagem informal é aquele tipo de fala ou de escrita que eu utilizo quando eu conheço a pessoa de perto, quando eu tenho intimidade com a pessoa. Então, eu vou escrever uma carta para um amigo meu e eu posso começar dizendo, querido, o nome de um amigo meu, deixa eu me lembrar, querido amigo Sérgio. Tem um amigo que se chama Sérgio. Então, eu posso chamar ele, querido Sérgio, ou apenas Sérgio, né? Mas se eu fosse escrever uma carta para uma pessoa que eu não conheço, eu iria utilizar uma linguagem formal. Eu dei o exemplo na sala de aula, se eu fosse escrever uma carta para o prefeito da cidade de Jaboatão, o prefeito Anderson Ferreira, eu não iria começar a carta chamando ele de Anderson. Não, porque ele não é meu amigo, né? Eu conheço ele de ouvir falar, né? De vê-lo pela televisão, numa reunião, mas eu não sou íntimo dele, eu não tenho intimidade com ele, não é? Então, para as pessoas que eu não tenho intimidade, que eu não conheço pessoalmente, eu vou escrever um texto numa linguagem formal, utilizando palavras mais técnicas, palavras mais difíceis, não é? Mas a gente está falando agora da linguagem informal, que a gente utiliza para escrever uma carta pessoal, porque é uma carta para uma pessoa que a gente conhece, ok? Então, no exemplo do livro, a gente viu uma carta escrita por dois personagens bem interessantes, né? A Charlot, que era uma coelha, que estava escrevendo para o Felpudo, que era um coelho poeta. E a Charlot utilizou-se de palavras informais. Por quê? Porque ela conhecia o Felpudo, né? Eles eram amigos. Tanto é que ela chamou ele, convidou ele, através da carta, para tomar um chá com ela na casa dela. E a gente só chama uma pessoa para tomar um chá com a gente, para fazer um lanche com a gente, para brincar na nossa casa, quando essa pessoa é uma pessoa íntima nossa, é um amigo nosso, na verdade? E aí a gente, na brincadeira, na conversa com essa pessoa, a gente não vai pensar no que a gente vai falar. A gente vai falar com ela através de uma linguagem informal, né? A linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente não vai pensar, meu Deus, como é que eu vou falar com essa minha amiga? Não, eu vou falar do jeito que eu quero falar, né? Do jeito que eu sei falar. Por quê? Porque eu estou utilizando uma linguagem informal, ok? Bem, para identificar a carta, eu já falei, eu preciso ter a data e o local, ou o local e a data. Eu inicio a carta com uma saudação, querido amigo, ou simplesmente o nome do amigo, não é? E depois que eu saúdo, que eu trago essa saudação, eu vou escrever sobre aquilo que eu quero escrever, que eu quero dizer para esse amigo. Então, o conteúdo da carta é o conteúdo escolhido por você, falando sobre o assunto que você quer falar, tá certo? Então, eu vou começar a construir a carta utilizando parágrafos, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre parágrafos na sala de aula e também numa videoaula que eu posso fazer sobre isso, que é muito importante. Que a gente, para escrever um texto, a gente precisa organizar ele. E o texto ele é organizado em frases e parágrafos, tá certo? Mas a gente fala isso depois. Bom, a gente vai falar
sobre aquilo que a gente quer falar na carta pessoal. E lá no finalzinho da carta, a gente vai trazer uma despedida, uma mensagem de despedida. No exemplo do livro, a Charlotte utilizou o exemplo do beijo. Ela terminou a carta dela com beijos, Charlotte. Então ela mandou beijos para o felpudo e colocou a assinatura dela. Então na carta pessoal eu tenho o lugar, a data, o conteúdo, aquilo que eu quero falar, não é que eu vou escrever, e no finalzinho da carta eu escrevo uma despedida, que pode ser tchau, que pode ser até logo, que pode ser beijos, certo? E a sua assinatura, porque é através da sua assinatura que a pessoa vai saber quem foi que escreveu a carta. Na verdade, a não ser que seja uma carta anônima. Mas ninguém precisa escrever uma carta anônima, não é verdade? Então, você, garoto e garota esperta, está pronto para escrever uma carta pessoal? Olha que a gente vai fazer isso na sala de aula e vai ter uma tarefinha bem legal na próxima aula de português para começar a escrever uma carta pessoal. Beleza? Eu acho que você pode fazer isso. Você tem condições porque você é um garoto, é uma garota esperta e está aprendendo coisas maravilhosas, hein? Pois bem, terminou sobre esse assunto da aula de português que a gente teve em sala de aula sobre o gênero textual carta pessoal. Beleza? Bom, quero lembrar vocês do Pequeno Príncipe, hein? Hoje eu mandei um áudio do 8º capítulo. Então escuta bem direitinho os áudios para conhecer a história, não é? Se aparecer uma palavra que você não conhece, você pergunta a uma pessoa adulta. Se a pessoa adulta não souber, você procura num dicionário. Se você não tiver dicionário, você vai para o Google, né? Que é o sabe-tudo da internet. Então, ó, Pequeno Príncipe, a gente já está no 8º capítulo, beleza? E amanhã a gente vai ter aula de Ciências e Geografia. Quero falar um pouquinho só sobre a aula de Ciência, que vai ser o período maior de aula que a gente vai ter sobre Ciências. E na aula de Ciências que a gente vai falar amanhã, a gente vai falar sobre o dia e a noite, não é? Como é que é o dia? Como é que é a noite, não é? Quais são as características desses dois períodos, dia e noite? Você sabia que quando Deus, para quem acredita que Deus criou o mundo, quando Deus estava criando o mundo, foi Ele quem criou, foi Ele quem ordenou, foi Ele quem idealizou, foi Ele quem observou que existia dia e noite. Aliás, foi Ele mesmo quem deu o nome dia e noite, não é? Então, no dia, a gente tem a presença do Sol, soberano, né? E durante a noite, a gente tem a presença da Lua e das estrelas, soberanos, também no céu. Mas existem outras coisas também que acontecem durante o dia e durante a noite. E é sobre isso que a gente vai aprender mais um pouquinho amanhã. Qual seria a pergunta que eu poderia fazer para vocês ficarem aí matutando, pensando sobre a aula de amanhã, a aula de ciências, hein? Bom, eu poderia perguntar assim: como é que surgiram os dias e as noites? Fica pensando sobre isso, garoto e garota esperta, para a gente ter uma aula bem legal amanhã. E olha, eu hoje falei muito alto com vocês, né? Porque muitos de vocês estavam conversando, não estavam prestando atenção, e isso força a minha voz. Para que eu tenha voz para dar aula para vocês, eu preciso que vocês ajudem, contribuam comigo, façam silêncio na hora que eu estiver dando aula. Eu sei que é cansativo, que é chato quando o tio está falando, mas a gente precisa falar também. A aula é feita de falas também, além de escrita, além de tarefas. Tá bom? Então eu conto com você, para você me ajudar, para que eu possa dar uma aula bem legal a vocês amanhã, com a minha voz plena. Eu estou aqui, ó, com o meu copinho de água, para hidratar as cordas vocais, a minha voz. Para amanhã poder dar aula a vocês, ok? Conto com vocês, hein? Para terminar a nossa videoaula de hoje, eu mandei isso aqui para o pai, aliás, para o grupo, não é? Para o grupo, para que os pais de vocês, a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, a tia, dêem uma olhadinha. É uma sugestão de um horário de estudos para casa, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá no grupo, pede para o pai e para a mãe dar uma olhadinha e você decide se você vai fazer assim em casa,
beleza? Bom, para vocês que estão me assistindo agora, eu desejo que tenham uma boa noite se ainda não dormiram, já está na hora de dormir, garoto e garota esperta. E para você que já dormiu e está me vendo durante o dia, eu vejo você logo mais na aula, hein? Hoje nós teremos aula normal, quarta-feira, aula de ciências e de geografia. No mais, beijo, abraço apertado e até a próxima aula.